A paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade à nossa campanha, eu e mais um. E hoje nós vamos estar falando a respeito de viver a vida não do nosso jeito, mas de viver a vida do jeito de Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, que nos diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que parece por um pouco de tempo, depois se dissipa. Nós estamos aprendendo nesse tempo o desafio de não só construirmos uma vida com intimidade, com amizade com Deus, mas também de tocarmos a vida das pessoas. E nós estamos sendo provocados a pensar sobre o que muitas vezes nós vamos procrastinando, nós vamos deixando para depois. Nós estamos sendo provocados a pensar a respeito da eternidade. Nós estamos sendo provocados a pensar de como lidamos com as situações. Nós temos sido provocados em todos os cultos, dizendo que alguns colocam a sua expectativa em profissão, em viagem, em projetos pessoais, mas que nós precisamos colocar a nossa expectativa no Senhor e vivermos a partir daquilo que o Senhor fala conosco. E aí, nessa manhã, eu quero fazer a seguinte pergunta: como que você tem vivido a vida? Como que você investe o seu dinheiro? Como que você investe o seu tempo? Como que você constrói os seus relacionamentos? Como que você constrói a sua espiritualidade? E como que você vive a sua fé? Da maneira que você responde, do jeito que você vive, você vai apontar qual é a sua prioridade. Mas nós passamos por testes. E os testes vão revelando a estrutura que carregamos e o que está dentro do nosso coração. E algumas pessoas vivem como um carrossel. Um dia está muito bem com Deus, o outro dia não está tão bem. Um dia está muito animado e no outro dia não tem tanta animação assim. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos tornar homens e mulheres de ânimo doble. Mas nós precisamos, independente das pressões, independente dos desafios, apontarmos uma estrutura. Porque nós temos uma revelação, nós temos uma experiência, nós andamos com Deus. Então, se na hora que a luta chega, que o desafio chega, os nossos joelhos vacilam, as nossas mãos são fracas, os nossos pés não nos sustentam, qual é realmente o nível de maturidade que nós vivenciamos no Senhor? Essa semana foi uma semana muito intensa. Nós tivemos dias desafiadores. Eu compartilhei com a igreja na terça e compartilhei com o pessoal na quinta, que terça-feira foi um dia inusitado para mim em Muriaé. Sabe aquele dia que não está na agenda, mas que a gente enfrenta questões assim, imagináveis? Foi aquele dia. Um dia de enfrentamentos inimagináveis e constrangedores. E no finalzinho do dia, na hora que eu estava vindo para ministrar, o início da nossa campanha Céus Abertos, o Wesley estava conversando comigo e eu falei: Wesley, eu vou parar aqui para dar uma olhada na palavra, que eu vou pegar a palavra. Gente, não era a palavra. Faltando 10 minutos para começar o culto. Eu só olhei para o Wesley e falei: não é a palavra. E agora? Wesley, a senhora quer que eu aumente o louvor? Eu falei: não, pode ir, eu vou fazer um rascunho aqui à mão. Já sei o que está no meu coração e eu vou para o culto. E aí eu vim para cá, irmãos, para o início da campanha dizendo: Senhor, que dia!
Que dia de surpresas, que dia inusitado, que dia de desafios. Mas o que eu quero dizer para vocês, nós não podemos ter uma vida de instabilidade, independente de pressões, independente das surpresas, independente dos desafios. Você tem uma experiência com Deus, Ele te sustenta diariamente, Ele te dá o que você precisa, e você precisa viver na realidade daquilo que você vive com o Senhor. Então, a sua vida jamais pode ser um carrossel. Mas alguns enxergam a vida como quebra-cabeça. Está sempre em falta de algo. Eu não tenho como responder o chamado do Senhor, porque me falta um casamento. Eu não tenho como responder o chamado de Deus, porque me falta conhecimento. Eu não posso responder aquilo que o Senhor espera de mim, porque me falta apoio, me falta estrutura. Meus queridos, minhas queridas, nós estamos em um tempo que eu quero dizer para vocês, sempre vai nos faltar alguma coisa. Sempre nós somos seres humanos, então nós sempre vamos lidar com faltas. A questão é que você carrega uma unção, que você carrega uma graça, que você carrega uma presença, que você carrega uma promessa, e a promessa é: Ele vai te suprir em todas as suas necessidades, seja financeira, seja de saúde, seja emocional, seja relacional. Ele é aquele que está perto e que age poderosamente na sua vida. E aí eu e você somos convidados, principalmente nesse tempo que nós estamos sendo realmente ministrados para servir pessoas, para abençoar pessoas, para tocar no coração de pessoas. Você é convidado a ver a vida com a ótica certa, com a lente certa. E para enxergarmos a nossa vida com a lente certa, nós vamos trazer para vocês nessa manhã algumas metáforas que nós julgamos importantes para pensarmos o nosso jeito de ser igreja, o nosso jeito de servir e amar o Senhor. Vamos para a 2ª Crônica, capítulo 32, versículo 31. Essa palavra, esse texto principalmente, provocou muito meu coração durante essa semana. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Aqui, a narrativa é a respeito da vida de Ezequias. E Ezequias, ele vai enfrentar um momento desafiador na sua história. Momentos como eu e você enfrentamos de vez em quando. Quando o Senhor quer fazer nós colocarmos para fora o que temos aqui dentro. De tempo em tempo, Deus vai fazer uma mexida na sua vida. Deus vai fazer uma mexida na minha vida. Exatamente para nós revelarmos o que está aqui dentro. Porque às vezes nós vestimos uma roupagem de espiritualidade, às vezes nós vestimos uma roupagem de maturidade e escondemos alguns lixos que estão dentro de nós. E escondemos algumas verdades que estão dentro de nós. E aí, para crescermos, para chegarmos aonde o Senhor quer nos colocar, é necessário o Senhor mexer conosco. E essa mexida é exatamente para revelar o que está dentro. E aí a palavra do Senhor vai dizer que em um momento importante na vida de Ezequias, Deus afasta de Ezequias. Deus dá um passo para trás. O texto é explícito, Deus o deixa. E Deus o deixa com uma intenção.
O deixar de Deus não é acidental. O deixar de Deus não é uma demonstração de não responsabilidade com Ezequias. Mas o deixar de Deus tinha um propósito para ser desenhado e revelado. E o propósito que era para ser desenhado e revelado era com 3 funções claras: revelar o caráter de Ezequias, revelar a fraqueza de Ezequias e revelar a responsabilidade de Ezequias. Meus queridos, quando eu olho para essa palavra, eu e você somos expostos a provações, a tentações, a refinações, a testes. A palavra do Senhor vai nos mostrar que por mais de 200 vezes nas Escrituras, a realidade de provações, de testes, são apresentados para nós. E se você é um cristão que está crescendo, se você é um homem e uma mulher de Deus que está experimentando o Senhor, uma hora o teste vai bater na sua porta. Uma hora ele vai entrar na sua casa. Uma hora vai chegar a sua senha. Uma hora vai ser com você. Da mesma forma que é comigo, vai chegar um momento que é com você. E esse momento tem significado. Para quê? Revelar caráter, revelar fraqueza e revelar responsabilidades. E aí nós vamos para a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos alguns personagens passando por esses testes. O primeiro que eu quero ressaltar com vocês é Adão e Eva. Eles foram testados na sua fidelidade com Deus. E eles foram reprovados. Eles receberam tudo. Eles tinham tudo. Eles tinham a presença, a amizade, a intimidade, o companheirismo. Eles tinham a instrução, a orientação do próprio Deus. Mas na hora que chega o teste para revelar se o coração era inteiro, se o coração era íntegro, se o coração era fiel, o casal falha. Aonde que o casal vai se quebrar no teste da vida? No teste da fidelidade. Na hora que era para o casal revelar fidelidade, eles falham. E às vezes isso acontece comigo e com você também. Mas também nós encontramos um outro personagem. Nós encontramos Abraão. Quando Deus chega para Abraão e pede Isaque como sacrifício. E pede Isaque como oferta. Abraão é provocado a entregar o que ele julgava de mais precioso. Abraão é desafiado a fazer uma entrega do sonho, da expectativa, da espera de anos, do milagre tão desejado, tão esperado e tão sonhado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que nesse momento, Abraão dá um checkmate. Ele entrega. Ele não preserva. Ele não protege, ele não esconde, ele não dá desculpa, ele não usa argumento, ele simplesmente vai e entrega. E aí nós encontramos um casal sendo reprovado na fidelidade, e nós encontramos um homem sendo honrado na sua fidelidade, na sua entrega, na sua obediência à sugestão de Deus. Mas também encontramos uma outra figura, um outro personagem que se destaca diante de nós, que é Jacó. Quando Jacó, ele precisa adicionar mais 7 anos de trabalho, simplesmente para poder ter a mulher amada. Alguém que é provocado nas suas fraquezas. Aquele que engana também é enganado. Aquele que rouba também é roubado. Aquele que defrauda também é defraudado. Aquele que está quebrado e não se cura, também vai quebrar.
E isso fica evidente na vida de Jacó. O rapaz que não era curado e usava de trapaça e de mentira, agora tem que lidar com a mentira, tem que lidar com a trapaça, porque diante de Deus está reprovado. E a gente tem aprendido algo que essa semana eu até repeti para algumas pessoas, que na nossa aula, na quinta-feira passada, trabalhou muito no meu espírito, que o tempo não resolve iniquidade. Muitas vezes eu e você vamos achar que o tempo vai dar um jeitinho na nossa iniquidade, nas consequências do nosso pecado. Não, eu vou deixar quieto, eu não vou resolver, eu não vou pedir perdão, eu não vou perdoar, eu não vou restituir, eu não vou esclarecer, eu vou empurrar com a barriga, porque o tempo vai solucionar isso. O tempo não soluciona iniquidade. E aqui está evidente isso. Agora Jacó está fazendo a colheita desagradável da sua plantação, porque é encontrado de forma indevida diante de Deus. Mas encontramos um outro que fala muito conosco. Encontramos outro que nos inspira em inúmeros momentos, que é Davi. Quando nós olhamos para o teste de Davi, novamente nós encontramos Davi, o maior adorador que conhecemos. Celebramos os seus cânticos, somos tocados pelas suas orações, nos quebrantamos pela sua entrega. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no teste da fidelidade, Davi também é encontrado em falta. Davi peca contra Deus. Davi peca contra a sua família. Davi peca contra o seu exército. Davi peca contra o seu povo. E isso traz uma consequência dura, não só para a sua casa, mas para toda a sua nação. Porque no teste da vida, Davi é encontrado em falta. Mas olhando ainda um pouquinho a mais para a palavra, nós vamos encontrar José, nós vamos encontrar Ruth, nós vamos encontrar Daniel, nós vamos encontrar outros personagens que diante dos testes da vida, eles são aprovados. Eles são apresentados como pessoas que, apesar da sua humanidade, apesar da sua fragilidade, na hora que o teste chega, é aprovado diante de Deus e diante dos homens. Como que você tem lidado com os testes da sua vida? Porque não basta ser aprovado diante dos olhos de Deus. Se você não espelhar a glória que está no seu coração para os homens, você não está cumprindo o seu papel e a sua missão. Então não adianta nós carregarmos uma mensagem de fidelidade com Deus, se eu e você não estamos passando pelos nossos testes. Na hora que o fogo chega, na hora que a dor chega, na hora que a prova chega, na hora que o choro é nosso, na hora que a nossa carne que vai sangrar, nós somos reprovados no testes. E os testes vão falar a respeito do nosso caráter. O teste vai falar a respeito da nossa estrutura. E o teste vai falar a respeito da nossa responsabilidade. E dos três, o que se torna mais desafiador, na minha experiência, é a responsabilidade. Não sei para você. Talvez você vai dizer assim, para mim, pastor, é o caráter. Para mim, a estrutura. Cada um de nós temos o nosso nível de experiência e de desafios. Para mim, é a responsabilidade. Por quê, pastora? Nos testes que você precisa responder, o que fala mais alto a nível de responsabilidade? Porque tem coisas, irmãos, que nós não queremos fazer.
Tem coisa que nós nem precisamos fazer. Tem coisas que nós podemos deixar para lá. Tem coisas que nós podemos deixar quebrar. Tem coisas que nós podemos desistir. Tem coisas que nós podemos virar as costas e nem mais lembrar. Só que existe uma responsabilidade no mundo espiritual que nós carregamos. Não é só a eternidade que nós estamos buscando. Não é só a presença poderosa de Deus movendo em nós, mas todos que estão atrás de nós, nos enxergando como profetas, como sacerdotes, como ministros, como quem carrega glória, como quem carrega autoridade, todos estão percebendo como lidamos com a pressão, como lidamos com a perda, como lidamos com a dor, se somos responsáveis ou não. Eu posso ser irresponsável. Eu confesso para vocês, vou fazer uma confissão de púlpito. Eu queria tanto ser irresponsável, ao menos um tantinho assim. Queria muito ser irresponsável. E o que eu estou falando para vocês, eu falo para Deus. Deus, eu queria tanto ser um pouquinho irresponsável. Só um pouquinho. Talvez a vida seria um pouquinho mais divertida. Talvez ela seria um pouquinho mais leve, mais fácil de levar. Só que eu não sou. Eu sou profundamente responsável. Eu vou me rebentar, mas eu não vou deixar as coisas para trás. Eu vou me rebentar, mas eu não vou deixar as coisas caírem. Eu vou me rebentar, mas eu não vou deixar de responder os meus compromissos. Então eu sei que isso tem um preço. E aí eu falo com Deus, Deus, se eu fosse um pouquinho irresponsável. Essa semana, meu filho me ligou e disse assim, mamãe, eu inaugurei o meu consultório e você não veio participar comigo. Você pode tirar uma semana aí e vir ficar comigo aqui. Tem um monte de pastores aí. Deixa esse monte de pastores aí e vem ficar comigo uma semana. E eu, meu filho, não posso. Eu tenho responsabilidades. Não posso. Nas minhas férias, eu vou ficar uma semana ou 15 dias com você aí. Mas, até que chegue as férias, eu não posso simplesmente dizer, meu filho está vivendo um momento importante na sua vida, eu vou parar tudo e vou lá curtir com ele. Eu carrego a responsabilidade de uma missão. Eu carrego a responsabilidade do pastoreio de um povo. Eu carrego a responsabilidade de um projeto a ser executado. Eu carrego uma responsabilidade de viver diante de vocês o que verdadeiramente eu prego. Então, quando o teste chegar na sua vida, é para revelar o nível de caráter que você tem, o quanto enraizado você está. Realmente você é uma pessoa que lida bem com as suas fragilidades, que sabe dizer não ao pecado, que sabe dizer não aos convites que muitas vezes chegam até você, mas que não são convites para a glória do Senhor. Você é enraizado profundamente, que ainda que você esteja sangrando, tem um povo que você responde, tem uma missão que você precisa cumprir, tem uma palavra que você prega e tem uma vida que você apresenta diante daqueles que estão diante de você. Os testes, eles chegam para revelar caráter, fraqueza e responsabilidade. O que os seus testes têm levado você a revelar? O que os seus testes? E aí, queridos, nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos lidar com o que eu já falei com vocês. Que é um drama para mim. Não sei se é para vocês. Para mim é permissividade. A permissividade de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus
quando ele está no deserto, vivendo o seu tempo de consagração no seu jejum de 40 dias, ao findar os 40 dias, ele é passado pelo teste. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus permitiu. É explícito na palavra, a palavra apontar para nós que Deus permite Satanás chegar até Jesus e provocar o coração de Jesus. E fazer um diálogo, apresentando para Jesus quais possibilidades de fraqueza ele teria. E o que mais mexe comigo é que Satanás não fez isso por si só. Ele tem a permissão de Deus. Então eu quero dizer para você que tem coisas que vão acontecer na sua vida, que é permissividade de Deus. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não confia em você. Vamos lembrar de Jesus sendo batizado no Rio Jordão. O céu se abre e ele declara para que todos pudessem ouvir: esse é o meu filho amado, a quem nele eu tenho muito prazer. Eu me alegro nele, eu me satisfaço nele. Mas esse Jesus que está sendo apresentado como filho amado, agora está lidando com a permissividade de quem ama, para ser provocado, para ser tentado, para ser testado. Agora Jesus vai ser testado. E eu tenho comigo que tudo que Jesus passou, você pode passar. Que tudo que Jesus enfrentou, eu também vou enfrentar. Então, se ele passou por testes, você também vai passar. Eu também vou passar. Eu já enfrentei alguns testes constrangedores. Mas, para a honra e glória do nome do Senhor, nós temos lutado muito para sermos aprovados diante do Senhor. Então, se Jesus foi tentado, eu tenho, não sei se é boa ou se é ruim, notícia para você. Você também vai ser testado na vida. E aí nós vamos ser testados como? Se você vai para Mateus capítulo 4, versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então nós vamos ser provados nas necessidades reais, nas suas necessidades básicas. Você vai ser provado. E como que você vai lidar com as questões básicas da sua vida, nas quais é direito seu de bem-estar, é direito seu de segurança, é direito seu de conforto. Deus criou você para desfrutar de tudo isso. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, Jesus estava praticamente 40 dias no deserto, sem água e sem comida. E quando ele está no final do seu compromisso, a palavra vai dizer: ele teve fome. Ele teve fome, ele teve sede. As necessidades básicas começaram a gritar. E aí, nós sabemos muito bem que o alimento, ele vai fortalecer o nosso físico, mas é a palavra de Deus que vai fortalecer a nossa fé. Eu e você vamos sim recebermos propostas indecentes para suprir as nossas necessidades básicas muitas vezes. Mas eu quero saber o que você tem feito e como você tem respondido quando as tentações chegam. Eu já contei para vocês, eu tinha alguns amigos influentes na política, no Espírito Santo. E vocês sabem que eu não gosto de política. Eu já comecei a orar por ano que vem. Porque eu já tomei uma decisão. Ano que vem,
Se eu começar a ver algumas coisas que eu vi nessa igreja, na última eleição para presidente, gente, vocês vão encontrar uma onça na frente de vocês. Vocês se preparem. Porque se eu ver, eu vou fazer que nem uma leoa diante de vocês. Já estou avisando para dizer depois que não é diretivo, né? A pastora está me provocando, a pastora está me perseguindo. Eu não tenho que perseguir ninguém, não. Eu tenho que amar vocês e pregar para vocês e ensinar vocês a se apaixonar pelo Senhor, viver o Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Na última eleição que nós tivemos, muita gente queria que eu fizesse do altar do Senhor um lugar partidário. E o meu compromisso não é com partidarismo político. O meu compromisso é com a palavra de Deus, é pastorear vocês, é pregar a verdade para vocês, é apontar o caminho para vocês, é dar a direção para vocês e é fazer vocês viver uma vida poderosa em Deus. Então já se prepare, já guarde o coração de vocês para vocês não enfrentar a onça que vocês poderão encontrar pela frente no próximo ano. E eu já estou guardando meu coração para lidar com essa situação. Mas eu tinha alguns amigos, e eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, até hoje, eu não conheço um político 100% honesto. Se vocês conhecem, me apresenta, por favor, porque até hoje eu não conheço. Até hoje eu não vi nenhum. E os que eu conheço, que eram pessoas cheias de Deus, realmente viviam uma vida íntima com Deus, quando entraram para a política se corromperam. Estão hoje caídos. Mas um político influente, hoje ele é deputado federal? Acho que é, né? Hoje ele está como deputado federal. Ele chega no meu gabinete e diz assim: pastora, a senhora sabe o tanto que eu amo a vida da senhora? Não era minha ovelha não, tá, gente? Era só amigo. A senhora sabe o quanto eu amo a vida da senhora? Eu falei: obrigada. A senhora me ajuda muito, porque sempre quando eu passo por desafios, eu venho aqui, a senhora ora comigo, a senhora me orienta, e eu tenho sido abençoado. E eu quero resolver o seu problema. Eu quero dar um bom emprego para o seu marido na Assembleia Legislativa. Aí eu falei: opa, meu marido vai ganhar um dinheirinho bom, né? Vai ter um bom salário, isso vai ser muito bom. E olha, fica despreocupado. Ele não vai precisar comparecer para trabalhar. É só receber. Estou no altar do Senhor, não ia mentir isso para vocês, não. Estou aqui, ó, gravada, assistindo. Meu irmão, está tendo um equívoco aqui. Um equívoco muito sério aqui. Obrigada pela sua oferta. Mas eu e o meu esposo não podemos nos submeter a isso. Isso é contra o nosso princípio. E aí, queridos, né, eu sabia da montagem, né, do que estava acontecendo. E poucos meses, um mês ou menos, antes da gente vir para Muriaé, a Polícia Federal estava invadindo todas as casas e prendendo todo mundo. E eu virei para o Ronald e falei assim: está vendo, Ronald? Ia estar na capa do jornal: esposo de pastora compõe. Né? E pior, fugindo para Minas Gerais. Né? Pior ainda, ia estar isso. Então eu quero dizer para vocês que nós vamos receber propostas indecentes para suprimento das nossas coisas básicas. Mas eu quero dizer, meu irmão, se precisar viver de cesta básica, se precisar dobrar o joelho para o corvo levar comida, se precisar ter falta na mesa, passe por isso, porque vai chegar o tempo que a honra do Senhor vai bradar sobre a sua vida e você vai ver a glória do Todo-Poderoso dizendo: eu sou Deus que cuido de você em toda situação. Você não precisa se vender, você não precisa se corromper para suprir testes básicos da sua vida. O nosso Deus vai nos testar. Eu gosto muito quando Deus fala para o povo de Israel: eu te levei para o deserto, eu te deixei ter fome,
Eu te humilhei para saber o que estava no seu coração. Irmãos, nós vamos ser humilhados em um ou outro momento da nossa vida. Gente, eu já passei por cada humilhação, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de cada humilhação. Mas todas as vezes que eu me deparei com uma, eu lembrava da palavra do Senhor. Eu te humilhei para saber o que estava no seu coração. É o que Deus está fazendo com Ezequias. Eu te deixei. Eu deixei você sentir desamparo. Eu deixei você lidar com medo. Eu deixei você lidar com a ameaça. Eu deixei você lidar com a intimidação. Porque eu quero saber o que está no seu coração. Eu quero saber qual é o seu caráter. Eu quero saber qual é a sua estrutura. E eu quero saber qual é a sua responsabilidade. Mas também, nós vamos ser tentados por sedução e poder. Sedução e poder, irmãos. Mateus 4, 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Eu e o Ronald já passamos inúmeras dificuldades. Quando nós chegamos em Cariacica, eu fui pastorear uma igreja com 15 pessoas. Uma igreja que não tinha condições de me sustentar. Todo pastor metodista tem uma base para receber. E nenhum pastor metodista pode receber menos do que essa base. Que é uma base que vai nos dar condições de ter comida na nossa mesa, de ter dignidade, para nós trabalharmos e servirmos e cumprirmos a nossa missão. Só que eu era muito simples, eu tinha acabado de entrar para o ministério, eu nem conhecia meus direitos ainda, eu era bem simplesinha mesmo. E aí, essa igreja chegou para mim e disse assim: pastora, nós não temos condições de pagar uma base, nós podemos te pagar meia. Se você não aceitar, você vai ter que ir embora. Nós não te conhecemos. Nós não sabemos o quanto você pode produzir na vida da igreja. Se você trabalhar e a igreja crescer, nós vamos te honrar. Mas no momento, é isso que nós podemos fazer. Em vez de eu pegar o telefone e ligar para o superintendente, em vez de eu pegar o telefone e ligar para o bispo, eu só fiz o que eu sabia fazer. Eu fui orar. E nós passamos necessidades. Nós estávamos numa cidade grande, com custo de vida alto, eu ganhando meia base, com criança pequena. Então, nós passamos necessidades. Eu posso dizer para vocês que eu tive que orar para Deus mandar comida, porque nós não tínhamos comida. Então, tinha uma irmãzinha que tinha uma padaria em frente à nossa casa, que ela sempre mandava pão, um Kinder Ovo para o Abner e uma galinha por semana, para nos ajudar na alimentação. Passamos dificuldades. Irmãos, nesse tempo de dificuldade, meu marido está aqui na primeira cadeira. Um homem muito elegante. Um homem muito bonito. Um homem com muito dinheiro. Um juiz muito famoso no Espírito Santo. Manda me chamar no seu gabinete. E quando eu chego no seu gabinete, os meus documentos estão em cima da sua mesa. E ele me diz assim: pastora, eu sou fulano de tal, e tal, e tal, e tal. Eu achando que era algum problema que eu tinha que resolver da igreja, porque nós estávamos sofrendo processo na igreja. Ele diz assim: eu te chamei aqui, porque há 6 meses eu perdi a minha esposa, e eu estou orando a Deus, porque eu quero uma mulher bonita e inteligente. E você é bonita e inteligente. Eu estou vendo aqui que você é casada, mas eu quero que você largue o seu marido e case comigo. Você pode escolher o apartamento que você quiser em frente ao mar. Você pode escolher o carro que você quiser.
Se você quiser continuar pastoreando, você continua. Se você não quiser continuar, você não continua, porque eu tenho muito dinheiro. Eu posso te dar tudo que você quiser. Vocês acham que era um Shurek que apareceu na minha frente? Não era não, gente. Era um homem bonitão. E aí eu precisei olhar para aquele homem e dizer: meu querido, você está muito enganado. Além de eu ter um chamado de Deus, além de eu ter unção sobre a minha vida, além de eu carregar a autoridade do Senhor, eu sei o que é honra a Deus e honra a minha família. E eu vou dizer para vocês, pode perguntar ao Ronde passou muito aperto com ele, porque ele ligava para minha casa e falava com a minha ajudante assim: aonde está a pastora? Eu sou o pastor Marcos, que era o meu SD. Eu sou o pastor Vanderlei, que era amigo íntimo. Eu sou o líder da pastora Fátima. A pastora está onde? Ah, está no supermercado. O cara aparecia no supermercado. A pastora foi fazer a visita no hospital. O cara aparecia no hospital. Por fim, gente, o Ronde não queria nem trabalhar mais, só queria ficar do meu lado. De verdade, está aqui, ó. Não estou mentindo, não. Então eu quero dizer para vocês nessa noite, aliás, desculpa, nessa manhã, que eu e você vamos ser tentados por sedução e por poder. Mas aonde está o seu coração? Quando Jesus passa por esse teste, ele responde assertivamente e a glória do Pai é vista nele. Quando eu passo por esse teste, irmãos, olha bem, nós estávamos entregando uma caminhonete de cestas básicas a um hospital de câncer, lá em Vila Velha. A minha liderança estava toda comigo. Esse homem chega. Os irmãos chegam para mim e falam assim: pastor, nós vamos tudo para a cadeia. Mas nós vamos dar uma coça nesse homem agora. Ô, gente, eu não sei o que eles fizeram, não, mas eles levaram aquele homem poderoso. Né, Ronald? E o Ronald junto. Para um canto. Eu não sei se o Ronald falou, mas junto ele estava. Gente, para um canto. E aquele homem nunca mais apareceu na minha vida. Eu quero dizer para vocês, nós vamos ser testados, mas quando o teste acontece, quando o teste revela, é a hora de você dizer: eu sei quem eu sou, eu sei quem o meu Pai é, Ele é aquele que me chamou, Ele é aquele que me deu identidade, Ele é aquele que me deu autoridade, e eu posso dizer sim aos testes, mas eu opto por dizer não, porque eu amo aquele que me chamou pelo meu nome e me ungiu para servi-lo com honra e graça e louvor do seu nome. Teste, você vai passar, eu passei, e eu sei que eu ainda vou passar por alguns a mais, mas você também pode ser testado pela fama. E hoje nós estamos no auge disso, né? Todo mundo quer ser famoso, né? Todo mundo quer ter muitos seguidores no Instagram. Todo mundo quer ser o top 10 aí das redes sociais. E nós podemos ser testados. E a palavra do Senhor diz, aí eu quero convidar você, aí para Mateus 4, versículo 8 a 9. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Qual foi a resposta de Jesus? Retire-se, Satanás, pois está escrito: só o Senhor deve ser adorado, só Ele deve receber culto. Eu não sei se você está passando por testes. Eu sei que Jesus passou. E eu sei que eu passei por alguns até agora. E eu sei que eu também ainda vou passar por outros. Tem outros testes. Teste de confiança. Teste de honra. Teste de fidelidade. Teste de amor ao Senhor. De amor à nossa família. De proteção à nossa casa. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que quando o Senhor permite que os testes cheguem, Ele está, sabe, acreditando plenamente que você dá conta de responder. Se o teste chegar, você dá conta de responder.
Não tem esse negócio, eu sou fraco demais, pastora. Eu não dou conta. Você dá conta sim. Você dá conta sim. Você só não dá conta se você não estiver firme nele. Mas nós precisamos nos preparar para os testes. Nós precisamos. Porque se nós não nos prepararmos, quando ele chegar, nós não vamos dar a resposta certa. E se tem uma coisa que eu faço sempre, é me preparar. E o Senhor tem uma senha que Ele usa comigo. Desde quando eu iniciei meu ministério, eu fiz um propósito com Deus, dizendo: Deus, todas as vezes que eu estiver desapercebida, desatenta, que eu estiver cansada demais, ou que eu estiver distraída demais, se estiver para chegar um teste, me revela. Mas eu preciso que o Senhor me revela dessa maneira, para eu poder entender. E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que eu vou entrar num teste onde o Senhor está permitindo meu coração ser duramente provado, o Senhor, Ele me dá essa direção. E aí eu me preparo. E como que você se prepara, pastora? Oração, jejum, palavra. E eu sempre compartilho com pessoas que podem me proteger em oração. Eu sempre falo com o Ronald, olha, eu vou passar por uma situação difícil, esteja orando por mim. Aí pessoas que eu sei que vão me cobrir, olha, esteja orando por mim, porque está para acontecer uma situação difícil que eu vou ter que enfrentar. Eu ainda não sei exatamente o que, mas eu sei que eu vou ter que enfrentar. E a minha vida de oração, de jejum, de palavra, e o apoio dessas pessoas que oram e me cobrem, me auxiliam, para que eu possa passar pelos testes. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. E eu quero te fazer a seguinte pergunta: tem algum teste? Você está enfrentando algum teste na sua caminhada? Seja moral, seja ministerial, seja familiar, seja financeiro, seja profissional. Eu não sei, você está enfrentando alguns testes. Porque os testes que nós enfrentamos, eles chegam nas nossas vidas, porque nós precisamos responder uma missão. Nós precisamos espelhar a glória de Deus. E nós precisamos espalhar a glória de Deus. Os testes chegam até a mim, os testes chegam até você, para você espelhar a glória de Deus e para você espalhar a glória de Deus. Não é para somente te reprovar, mas é para te munir de histórias, de testemunhos, para que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida. Se você tem enfrentado algum teste, ou se você tem uma percepção que alguma guerra vai aparecer diante de você, e você precisa de graça e autoridade para responder, eu quero convidar você a sair do seu lugar.